Senhor presidente, muito tem se dito aqui sobre a personalidade e a honestidade da presidente afastada Dilma. E nós precisamos repor aqui a verdade e a natureza desse processo com relação à ré Dilma Rousseff. Crime de responsabilidade não é infração penal. A Constituição Federal evidencia claramente que crime de responsabilidade não é e não se confunde com a infração penal. Quando cuida de crime de responsabilidade do presidente da República, a Constituição faz uma distinção muito clara entre crime de responsabilidade e crime comum, no caso, infração penal. Crime comum do presidente da República é julgado pelo Supremo Tribunal Federal por um órgão do Poder Judiciário. Crime de responsabilidade do presidente da República é julgado pelo Senado Federal, não pelo Poder Judiciário, porque não se trata de crime no sentido penal, porque não é uma infração penal. Crime de responsabilidade é, portanto, uma infração política administrativa e é disso que se trata. Em 22 de junho de 2015, a presidente da República foi notificada pelo Tribunal de Contas da União sobre as possíveis irregularidades fiscais praticadas no ano de 2014. Dentre essas irregularidades, que são mais de 2 dezenas, portanto, uma coleção de irregularidades, constavam do relatório que lhe foi entregue apontamentos sobre a ilicitude averiguada quanto à edição de decretos contrários à meta fiscal e sem autorização legislativa, e em relação aos créditos obtidos a partir do não pagamento dos valores devidos ao Banco do Brasil por força do plano Safra. Deputado Pepe Vargas, deputado pelo PT, aliado da presidente Dilma afastada, mas não está aqui na condição de deputado, está aqui na condição de testemunha. Os dados oficiais do governo indicam que, durante o ano de 2015 e ao seu final, o governo federal teria se valido não apenas do Banco do Brasil, mas da Caixa Econômica Federal e também do BNDES, para que, a partir da pressão e do controle evidente da presidente da República, esses bancos honrassem compromissos que não são desses bancos, mas são do Poder Executivo. Há, inclusive, um questionamento que se faz aqui, ou seja, nós não estamos aqui discutindo o Plano Safra. O que nós estamos aqui discutindo é que a presidente afastada estabeleceu como estratégia irregular e delinquente de se prevalecer do seu controle e daqueles que, subordinado a ela estava, para que o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica honrassem compromissos que não era desses bancos, e sim do Poder Executivo. O saldo ao final de 2015 é da ordem de 60 bilhões de reais, o que revela uma ação criminosa e continuada. Haja vista, inclusive, portaria do próprio, então, ministro Henrique Barbosa Filho, ainda de 2012, onde, por um ato do ministro da Fazenda, fica autorizado, por exemplo, o pagamento de equalização de encargos financeiros sobre os saldos médios diários de financiamento concedidos pelo BNDES e pela financiadora de estudos FINEP. Ou seja, o pagamento das equalizações, aqui eu estou me referindo a esse tema, para verificar o dolo permanente e contínuo. É uma portaria do ministro da Fazenda, não pode alegar a presidente da República não ter conhecimento. Os pagamentos das equalizações de que trata o caput podem ser prorrogados de acordo com as disponibilidades orçamentárias e financeiras do Tesouro Nacional. Ou seja, esse é um governo que fez dessa prática comum uma estratégia de governo e de desprezo pelas leis. Sabe, Vossa Senhoria, que a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe que o governo federal, que o Poder Executivo faça operações de crédito com os seus bancos? Passa a palavra ao deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha. 3 minutos.
Excelentíssimo senador Ferraz, de fato, a Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe operações de crédito da União com bancos controlados pela União, é fato verdadeiro. Mas também a Lei de Responsabilidade Fiscal, não vou recordar agora de cabeça aqui o artigo, ela conceitualiza o que é uma operação de crédito, né? E, sob esse ponto de vista, não houve operações de crédito no que diz respeito ao Plano Safra. Do que eu tenho conhecimento, aqui está se analisando decretos de suplementação e Plano Safra. Foram as questões que foram debatidas, acolhidas, digamos assim, de uma denúncia maior. O escopo ficou restrito a essas duas questões, os decretos de suplementação e o Plano Safra. No que diz respeito ao Plano Safra, não é uma obrigação do governo federal, através dos seus recursos, oferecer crédito aos agricultores, aos produtores rurais. Isso é com recursos dos bancos, né, através e devidamente definido em lei, né? A lei que trata do crédito agrícola, uma lei de 1992, né? Essa lei, há muitos anos, existe, portanto, no nosso país. As condições das operações de crédito direcionadas, as condições das operações de crédito, os prazos, as taxas de juros, enfim, são decisões do Conselho Monetário Nacional, que depois editam um manual de crédito rural, que é seguido pelos bancos que usam recursos seus na oferta de crédito. O governo tão somente equaliza taxas de juros, né, de forma a baratear o crédito, seja o crédito de custeio, seja o crédito de investimento para os produtores rurais brasileiros. Eu diria, inclusive, extremamente importante, né? A agricultura brasileira tem ensejado aí, a cada ano, resultados importantes para a economia nacional. Isso é fruto do esforço, do trabalho, da dedicação dos nossos agricultores, sim, é verdade, mas também de um conjunto de políticas públicas, onde o crédito é uma delas. O Brasil tem devidamente fundamentado em lei, né? A operacionalização depois dos desembolsos para a equalização das taxas de juros são portarias do Ministério da Fazenda. Eu não vejo nenhum ilícito que tenha sido cometido, nem pela presidenta Dilma, nem pelo presidente Lula, nem pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, nem pelo presidente Itamar Franco, nem pelo presidente Sarney, enfim, pelo presidente Collor, em 92 ainda, desde que essa lei existe. Não vejo que tenha havido uma operação de crédito em torno dessas questões, porque os bancos emprestaram aos produtores rurais e o governo equalizou as taxas de juros aos bancos, conforme sempre foi feito ao longo da história. Não há nenhum ato distinto de atos praticados em gestões anteriores no que diz respeito à operacionalização do Plano Safra. Senador Ferraço, 2 minutos. Olha, infelizmente, a manifestação da testemunha não encontra guarida na vida real, muito menos nos fatos. Veja, senhor presidente, senhor relator, senhoras e senhores senadores. Entre 2007 e 2014, e eu não me refiro aqui aos recursos que são do banco, eu me refiro aos recursos da equalização. A responsabilidade do Poder Executivo está no subsídio, na equalização do subsídio. Evidente que, na parte dos recursos que são do banco, o banco é ali operador e financiador, mas na parte dos recursos que compõem o subsídio, que são de fundamental importância para transformar o Plano Safra numa linha de crédito atrativa para os nossos produtores rurais, isso aí é de responsabilidade exclusiva, específica do Poder Executivo e não do banco. Neste caso, o banco é apenas operador. Entre 2007 e 2014, a União pagou, em média, menos de 2 bilhões por ano para o pagamento de subvenção do Plano Safra. Entre 12 e 14, o valor pago foi sendo reduzido, o que exacerbou o crescimento dos restos a pagar. Em 2015, eu chamo a atenção de Vossa Excelência, senhor relator, em 2015, após o TCU ter julgado a prática irregular, pagou-se 18 bilhões de reais. Portanto, ao longo desses anos todos, não apenas em 2015, mas em 2014, em 2013, o governo se valeu da condição de controlador
do Banco do Brasil para que o Banco do Brasil, por meses a fio, pudesse honrar um compromisso que não era seu, que era do governo. E aí, portanto, feriu de morte o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta o artigo 165 da Constituição Federal. Veja a importância que o Constituinte deu ao incorporar na Constituição Federal, no artigo 85, e consagrar ser crime de responsabilidade atentar contra as leis fiscais e as leis orçamentárias do país. É tão grave esse crime que a pena é o afastamento e o impeachment. Por isso mesmo, em que pese a tentativa de Vossa Senhoria em tentar nos convencer do contrário, a realidade dos fatos, elas mostram o contrário. Palavra com o deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 2 minutos. Bom, eu fui ministro do Desenvolvimento Agrário entre 2012 e 2014. Nós estamos falando aqui de fatos ocorridos em 2015. Mas Vossa Excelência tem razão quando diz que o subsídio, a equalização da taxa de juros, é esta sim a responsabilidade do governo federal. Ao longo da história, do que eu tenha conhecimento, senador Ferraz, o Tribunal de Contas da União nunca entendeu que a sistemática, a operacionalização dos desembolsos da equalização das taxas de juros fosse equivocada, em atos que foram, obviamente, devidamente auditados por parte do Tribunal de Contas da União. Nunca entendeu que essa sistemática, né, de que portaria do Ministério da Fazenda regula o fluxo dos pagamentos da equalização, porque o banco é o banco que faz o empréstimo, depois informa o Tesouro obviamente tem que analisar aquelas questões e depois vai fazendo o desembolso. Nunca foi considerado uma prática irregular. Aí, em determinado momento, entenderam que poderia ensejar uma operação de crédito ou era uma prática. O que o governo fez em 2015? O governo, mesmo discordando desta avaliação, resolveu seguir a orientação do Tribunal de Contas. Me parece que é isso que aconteceu. Repito, não estava na condição de ministro do Desenvolvimento Agrário naquele período, não discutia com o ministro da Fazenda então, mas para mim fica evidente que é isso que ocorreu. E repito, nunca foi considerado uma prática regular e os atos praticados pela atual gestão foram as mesmas práticas adotadas nas gestões anteriores, sem tirar nem pôr, exatamente igual, a mesma sistemática, a mesma operacionalização, e nunca foi considerado irregular. Se eventualmente o Tribunal de Contas tem entendimento que pode aí haver uma irregularidade, bom, isso significa que a administração pública vai ter que se adequar para frente, mas os atos pretéritos não podem ser considerados irregulares e muito menos atos de má-fé. 1 minuto, senador Ferraz. Me desculpe, deputado, mas Vossa Senhoria repete aqui um mantra reproduzido por todos aqueles que foram convidados como testemunhas, como advogados das transgressões que foram implementadas pela presidente afastada, que é ré nesse processo, e também pelos seus aliados. Todos que antecederam a Vossa Senhoria repetem esse mantra, mas eu invoquei a todos eles e desafio a Vossa Senhoria. O desafio no sentido objetivo, não é no sentido da retórica. Se o Tribunal de Contas mudou de opinião, qual é o número do acórdão em que o Tribunal de Contas dá nova interpretação a uma interpretação anterior? Porque o que revela a opinião formal de um órgão do Estado brasileiro, que, aliás, de novo está, salvo o melhor juízo, recomendando a rejeição das contas da Presidente da República pelos mesmos crimes. Não satisfeitas pelas coleções de crimes que foram implementadas em 2014, também em 2015, reproduz os mesmos crimes, ou seja, as operações de crédito irregular, as publicações de decretos sem autorização legal do Congresso brasileiro e assim por diante.